Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Oremos. Pai, que a tua palavra, Senhor, que acaba de ser lida, esteja viva em nossos corações para a tua glória, e que a pregação sobre ela seja totalmente guiada pelo teu Espírito Santo, por graça e misericórdia e para a tua glória, e toda oposição maligna contra a tua palavra seja repreendida, no nome que tu exaltaste sobre todo nome, o nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos, e todos digam amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, eu trago aqui nas minhas mãos um texto que eu considero muito interessante. Ele não é longo, mas eu peço que você preste o máximo de atenção. Ele foi escrito, veja você, ele foi escrito há mais de 1800 anos atrás. Ele foi escrito por volta do ano 100 a 125 depois de Cristo. Escrito por um filósofo da época chamado Aristídes de Atenas. E ele descreveu os cristãos. Ele escreveu um texto descrevendo os cristãos, obviamente os cristãos do seu tempo, os cristãos daquela época. Ou seja, se isso foi escrito no máximo em 125 depois de Cristo, os cristãos dos primeiros, em menos de 100 anos após a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. Então, como viviam os primeiros cristãos? Preste muita atenção. Diz Aristídes de Atenas o seguinte: eles caminham em humildade e em bondade, e a falsidade não está no meio deles, e eles amam uns aos outros. Eles não desprezam a viúva, nem afligem o órfão. Quem tem, reparte liberalmente com quem não tem. Se vem um estrangeiro, o abrigam em sua casa e se alegram com ele, como se fosse um irmão, pois se autodenominam irmãos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito e em Deus. Quando um de seus pobres parte deste mundo, e qualquer um deles é informado sobre o ocorrido, ele providencia o enterro conforme sua possibilidade. Se ouvem que qualquer um deles foi preso ou oprimido em nome do seu Messias, todos suprem suas necessidades e, se é possível libertá-lo, eles assim o fazem. Se há entre eles um homem pobre e necessitado, e eles não têm recursos para ajudá-lo, eles jejuam por 2 ou 3 dias, a fim de suprir o necessitado com o alimento necessário. Guardam com diligência os preceitos do seu Cristo, vivem reta e modestamente, conforme lhes ordenou o Senhor Deus. Todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graças por seu alimento e bebida.
Na realidade, a descrição é mais longa, mas eu peguei aqui alguns trechos que eu considerei os mais impressionantes, coloquei aqui, porque, meus amados, essa descrição que nós acabamos de ler, nos traz uma reflexão. Será que Aristides, esse filósofo, nos descreveria desta forma? Será que os cristãos de hoje poderiam ser descritos desta maneira, irmãos? E eu me coloco também nessa reflexão. Aos sábados eu tenho ido lá no abrigo Luz da Vida e tenho levado o ensinamento da palavra de Deus para eles. Nós lemos juntos o Evangelho. Estamos no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 5. Estamos nas bem-aventuranças que terminamos ontem. E há 3 semanas atrás, vejam isso, 3 semanas atrás, um dos internos lá, quando terminou a aula, me procurou e disse, e esse interno inclusive foi um dos que nós tiramos das ruas, na última saída do Projeto Amor, que vai retornar sábado que vem, se Deus assim nos ajudar e permitir. E um dos internos que lá estava, me procurou ontem, né, após a aula, e disse assim: pastor, não deu para o senhor ajudar? Aí eu falei: o quê? Pastor, o senhor não está lembrando? Aí eu olhei assim para ele e falei: não, meu amado, eu não estou lembrando. O que foi? Pastor, lembra, eu lhe disse que a minha esposa estava passando necessidade, e nós temos 4 filhos. Lembra que eu disse que eu estou quase saindo daqui para trabalhar de qualquer coisa que seja para eu poder ajudar a minha família a se sustentar? E o senhor disse que ia conseguir uma cesta básica para minha família, mas ela me disse que o senhor não entrou em contato com ela. Irmãos, eu não sabia aonde me esconder, de tanta vergonha que eu fiquei, porque, irmãos, eu havia esquecido disso. E o pior é que isso não foi dito na semana passada. Esse pedido, esse apelo por essa ajuda, foi feito há 3 semanas atrás. E aí você me pergunta: por que o senhor, só agora que ele falou contigo? Por quê? Sábado passado eu não fui, e sábado retrasado eu também não fui. E eu não fui porque eu estava cuidando dos meus negócios, da mudança da minha casa. E aí eu liguei para lá e disse: eu não estou podendo ir aí, eu estou muito ocupado fazendo a mudança da minha casa, mas sábado que vem eu vou. Aí chegou sábado passado, eu falei: não dá de novo, mas o outro sábado eu vou. E, irmãos, eu voltei de lá ontem me perguntando: por que eu esqueci? Por que eu esqueci? Não foi porque eu não anotei na agenda, não foi por isso que eu esqueci. Sabe por que eu esqueci? Sendo bastante franco, a conclusão que eu cheguei: eu esqueci de entregar aquela cesta básica que vai ser entregue amanhã, para a glória de Deus. Já está até, acho que já está até pronta, uma cesta bem preparada, porque é uma mulher com 4 filhos. Eu esqueci porque a verdade, lá no fundo mesmo, é que eu não me importei. Você entendeu? Não era a minha mãe que estava passando fome, não eram os meus filhos, porque se fosse a minha mãe eu não esqueceria, se fossem os meus filhos eu não esqueceria, mas eu esqueci porque eu cheguei a essa conclusão: a única explicação para eu ter esquecido algo tão importante, a única razão para eu ter esquecido é que a minha vida importa mais do que a vida dos outros. E então eu, ocupado com a minha mudança, eu esqueci de suprir a fome de uma família, irmãos. E o pior é que esse irmão que se batizou aqui, irmãos, foi um dos batizados aqui, o André. Você veja no vídeo que está lá no site, do último batismo. O pior
é que ele poderia ter saído do Lar Adonai, onde ele está recebendo tratamento contra as drogas. Lar Adonai não, perdão, Luz da Vida, volta e meia eu confundo. Do abrigo Luz da Vida, ele poderia ter saído de lá, do abrigo Luz da Vida, desesperado da família dele não ter recebido ajuda, e ter voltado para as drogas, por minha culpa. Entende, irmãos? E agora eu entendo por que na aula de ontem, aonde eu falei sobre as bem-aventuranças, e entre as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, sabe? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos por fazerem o que Jesus ensinou. Eu notei que ele estava diferente na aula, que ele estava sério. Claro, com certeza ele estava pensando, que hipócrita, né? Ele prega uma coisa que não vive. Ele me tirou das ruas, mas podia ajudar minha esposa também, não ajudou. Prometeu ajudar e não ajudou. E eu não ajudei, irmãos. Porque quando ele me contou aquilo, na frente dele eu disse, nossa, vamos ajudar sim, claro, que coisa importante, vamos ajudar. E rapidamente aquilo se apagou da minha memória. Porque a verdade é que lá no fundo mesmo, só pode ser isso, irmãos, eu não tenho outra explicação. Eu não me importei o quanto deveria me importar. Será que isso que aconteceu comigo não acontece com você também? Será que você também não tem tido um esfriamento do amor, que inclusive é proferido pelo Senhor como um dos sinais dos tempos, um dos sinais dos últimos dias, é que o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo? Será que nós temos perseverado no amor, irmãos? Ou será que nós não estamos realmente nos importando muito com os necessitados, com as pessoas que precisam de ajuda? A mesma coisa foi a questão da tragédia do rompimento da barragem de rejeitos em Mariana, aonde incontável número de pessoas foi atingido, cidades que beiram o Rio Doce e que eram abastecidas com água do Rio Doce ficaram sem água potável para beber. E há 2 semanas atrás eu falei que nós iríamos fazer um mutirão nesse sentido, que se tornou um mentirão, porque nós não fizemos nada. E eu ainda recebi o e-mail da Bárbara, me dizendo, pastor, eu estou sabendo de um colégio que está recebendo doações para ajudar, e mais uma vez, eu preocupado com a minha mudança, com as minhas questões, sem tempo para a internet, sem tempo para o site da igreja, com as pregações que têm que ser editadas por mim, atrasadas no site, também não mobilizei nada nesse sentido. Eu quero, irmãos, nessa ceia, pedir perdão a Deus, e perdão para vocês também, porque assim como eu faltei nessas 2 coisas que eu disse, eu tenho certeza que ao longo do ano eu faltei em muitas outras questões também. E eu só espero que eu não esteja sendo, mais uma vez, hipócrita em dizer isso, né? Fazendo um teatro aqui. Há coisa de 15 a 20 dias atrás, no máximo 1 mês atrás, às vezes eu perco a noção do tempo, eu escutei de um pregador já falecido, chamado Leonard Ravenhill. Ele falava sobre os profetas de Deus. E ele dizia o seguinte, que Deus leva pelo menos 30 anos para preparar um profeta. Mas quando realmente esse profeta cumpre a vontade de Deus, ele talvez não dure mais de 6 meses pregando. Porque se realmente ele pregar
a palavra de Deus e viver o que prega, se cumprirá na vida dessa pessoa, e pode ser qualquer um de nós, se cumprirá o que está escrito, ele será perseguido. Todos que pregam o evangelho piedosamente, como Cristo nos ensinou, serão perseguidos, que vivem o evangelho, que vivem o amor, que realmente se importam com o próximo, que faz as coisas acontecer. Se nós realmente seguimos a Cristo, irmãos, nós temos que não somente deixar de fazer o que é errado, como esse texto aqui nos diz, o texto que nós lemos no início, não o texto de Aristides, mas o texto bíblico de 1 João capítulo 2, se nós realmente somos discípulos de Cristo, nós não apenas deixaremos de fazer o que é errado, irmãos, nós vamos também nos empenhar em fazer aquilo que é certo. Então, eu penso que é um processo, sabe, irmãos? Se um profeta leva 30 anos, um discípulo, eu não sei quanto tempo leva para que nós estejamos não somente deixando de fazer o que é errado, deixando de mentir. E ao longo desse ano, como sempre aconteceu, eu peguei mentirinhas de irmãos em Cristo. Mentira tem perna curta, não é? Eita ditado verdadeiro, irmãos. Que ditado verdadeiro. Eu peguei mentirinhas de pessoas que se dizem cristãs. Coisinhas pequenas, mas se a gente não é fiel no pouco, como é que a gente vai ser fiel no muito? Não é? Então, se no pouco a gente mente, imagina numa coisa mais séria. Não somente deixar de mentir, não somente deixar de roubar, não somente deixar de adulterar, não somente deixar de invejar, de cobiçar, mas também fazermos aquilo que devemos fazer. Porque a palavra de Deus diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E você sabe fazer o bem. Eu sei fazer o bem. Só que agora em dezembro, essas duas situações me abalaram e me fizeram ver o quanto eu sou egoísta. Porque eu penso nas minhas coisas, primeiro os meus problemas, e depois os outros. Com pessoas tendo reais necessidades que eu não tenho, de comida. Entende, irmãos? E talvez você conheça pessoas que você pode ajudar, e que talvez você não esteja ajudando. Ou talvez você esteja ajudando, mas você não está ajudando o quanto poderia ajudar. Eu quero fazer um desafio aqui hoje, irmãos. O que vocês acham de nós nos convertermos? Nós temos ouvido tanto sobre Jesus. O que vocês acham de nós andarmos como Ele andou? Quando Jesus morreu, quantos bens Ele tinha? Quantas casas? Quantas montarias? Na época, jumentos ou cavalos, não haviam carros, né? Quantos bens Jesus possuía? Quantas peças de roupa, hein? Ele tinha sim. Ele não andava nu. Os bens de Jesus eram apenas uma peça de roupa, que foi dividida pelos soldados quando ele foi levantado na cruz, porque ele morreu naquela cruz nu, por uma questão de respeito. As pinturas e esculturas de Jesus na cruz trazem ele com lençóis envolvendo as partes íntimas, mas na realidade ele morreu nu,
como os romanos crucificavam as pessoas para que fosse algo tão vergonhoso, tão pavoroso, que todos temessem a cruz, e todos temiam a cruz. Mas por amor a cada um de nós, Jesus foi fiel até o fim. Fiel ao quê? Fiel ao amor que ele pregava. Ao amor que ele pregava. O amor que ele pregava, ele vivia. E ele viveu até o fim. A palavra de Deus diz em João, quando João começa a relatar a paixão de Cristo, João diz o seguinte: e havendo amado os seus discípulos, o Senhor os amou até o fim. Ele poderia ter desistido da cruz. Ele poderia ter rogado ao Pai que enviaria mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo daquela hora. Mas ele veio para aquela hora. Ele veio para que, ao ser erguido da terra, ele nos atraísse a ele. Com que objetivo? De que nós prestássemos atenção na sua vida, na sua mensagem, que é o amor. Porque esta é a vontade de Deus para nós, esse é o mandamento de Deus para nós, que nos amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Somente o amor pode transformar esse mundo, irmãos, que tem ido de mal a pior, porque a igreja não tem cumprido o seu papel. A igreja não é mais a descrição que Aristides fez no ano 125 depois de Cristo. Nós não nos encaixamos dentro disso aqui. Você jejuaria, você deixaria de comer por 2 dias, para dar de comer a alguém que tem fome? Ou será que você ainda joga comida fora ao invés de fazer isso? Nós não nos encaixamos nessa descrição. E essa descrição, irmãos, aqui, não era de alguns cristãos, eram de todos os cristãos. Todos os cristãos eram assim. Uma pessoa que não fosse assim não seria reconhecida como cristã. E a prova disso é o texto que eu li aqui na Bíblia. Ele é muito claro, João, na sua epístola, ao dizer: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, e sabemos que o maior dos mandamentos é o amor, e todos os outros derivam desse mandamento. Aquele que diz eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? A sabedoria de Deus? A ira de Deus? Não, irmãos, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E eu lhe pergunto, o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em você? Eu me fiz essa pergunta. Eu estou me fazendo essa pergunta. Será que eu estou amando mais o meu próximo do que eu amava antes? Ou será que é o contrário? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele quem? Em Deus, em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Será que nós temos essa meta? Esse foco, esse alvo? Será que nós almejamos ser como Cristo, especialmente no amor ao próximo? Aliás, é só nisso que temos que ser, porque todo o resto deriva disso, irmãos. E eu faço aqui a minha autoanálise hoje, eu espero que você faça a sua. Porque ainda que você pense que o pastor Alan é um bom pastor, eu ainda estou muito longe de sê-lo, irmãos. Mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso. Eu quero surpreender a mim mesmo, a minha família, aqueles que me conhecem e aqueles que não me conhecem. Não para minha glória, mas porque eu sei que um dia eu vou partir desse mundo, como todos nós partiremos desse mundo. E eu espero, irmãos, que eu não tenha do que me envergonhar.
Eu espero que, para a glória de Deus, eu tenha, de fato, vivido aquilo que durante todos esses anos eu tenho pregado. Porque no nosso site, nós temos mais de 500 pregações, acho que passou de 600 já. E todas elas praticamente eu ouvi, e boa parte delas eu mesmo preguei, nesses 14 anos de IBC. Mas, será que eu tenho vivido isso? Irmãos, não se importe com o que vão falar de você. Divida seus bens. Doe o que você tem. Ajude o máximo de pessoas que você puder. Que te chamem de louco, que te chamem de fanático. Mas que para a glória de Deus, você seja pobre aos olhos desse mundo, mas tenha um tesouro no céu, para a glória do Senhor. Não vá atrás dessa teologia do quero mais, quero mais, quero mais. Isso é uma loucura aos olhos de Deus. Não entre por esse caminho. Siga Jesus, que sempre foi simples, humilde, santo e sempre renunciou a si mesmo por amor ao próximo. Que nós sigamos esse caminho para a glória de Deus. Que venhamos nos tornar verdadeiros cristãos, porque é o amor de Deus em nós que nos torna cristãos. Quantas pessoas nós deixamos para trás nesse ano? Eu posso me lembrar de algumas, irmãos. Eu posso me lembrar de algumas. Só esse ano, sem contar os outros anos. Quantas pessoas nós deixamos para trás? Quantas pessoas que nós aqui mesmo nós abraçamos e chamamos de irmão ou irmã, e que por um motivo ou outro deixaram de congregar conosco e deixamos para trás. Não queremos nem saber. Pior ainda, quantas pessoas estão aqui agora conosco, irmãos, que você nem sabe o nome, e você já está aqui há tanto tempo. Meu Deus, como é que nós podemos nos encaixar na descrição de Aristides, a descrição que ele fez dos cristãos que se amavam uns aos outros de tal modo que as pessoas comentavam naquela época: vede o quanto eles se amam. Como é que nós podemos nos encaixar nessa descrição? Se às vezes nós passamos por um irmão e nem sequer falamos com ele. Meu irmão, minha irmã, quando você chegar na igreja, escute isso com seus olhos fechados e pense nisso. Quando você chegar na igreja e me cumprimentar, não esqueça de cumprimentar quem está ao meu lado, por favor. Hoje mesmo eu pude notar isso acontecendo. Não faça isso. Mas eu sei que eu também posso ter feito isso algumas vezes. Mas vamos ver as pessoas não como números, mas como seres que carecem do nosso amor. Seres como você, como eu, que também têm carências afetivas. Todos nós precisamos ser amados, irmãos. Todos nós. Se importe com o seu próximo. Jamais entre em guerra com ninguém, com qualquer pessoa que seja. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então nunca tome partido, porque quando você toma partido de um irmão, você está promovendo a dissensão, o levante, a divisão. Isso é maligno, isso é diabólico. Nunca tome partido, mas promova a paz. Chame ambas as partes para um encontro, para uma conversa.
promova a paz, promova o entendimento, a reconciliação, o amor, para a glória de Deus. Promova a paz. Como é difícil às vezes, quando nós somos a parte envolvida. Mas se nós realmente amamos Jesus, temos que guardar os seus mandamentos. Se você quer alegrar a Jesus, peça perdão a quem você ofendeu. Se você quer alegrar a Jesus, perdoe aqueles que te ofenderam. Se você quer alegrar a Jesus, não vire as costas para quem tem necessidade. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos pedir a ajuda de Deus para que possamos fazer isso. Amado Deus e Pai, perante a Tua mesa, Senhor, eu me envergonho aqui, Senhor. Eu não me sinto digno de estar aqui, Senhor. E eu sei, ó Pai querido, que muitos aqui, ó Deus, talvez se sintam da mesma maneira, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Teu Espírito Santo é quem está nos convencendo de pecado, Pai. O Teu Espírito Santo é que está nos mostrando o quanto ainda somos egoístas, gananciosos, o quanto nós ainda somos interesseiros, fazemos o bem para quem pode nos recompensar, mas não para o desconhecido que nunca mais veremos. Senhor, ajuda-nos a mudar, Pai. Precisamos de uma conversão, Senhor. Precisamos nos converter a Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos perdão nessa hora. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a sua oração, a pedir perdão não somente, mas também pelos pecados que você cometeu, mas que você peça perdão também pelo bem que você poderia ter feito e não tem feito. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração.